Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a sabedoria do Espírito Santo. Então conheceremos a herança da vida eterna. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos no 15º domingo do tempo comum, ano litúrgico B 2024. Vamos ouvir e meditar Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa cidade, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pegaram e pregaram que todos se convertessem, expulsando muitos demônios, e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La 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 la. Meus irmãos e irmãs, nos 2 últimos domingos, nós vimos que Cristo foi proclamado como o Messias, o Filho de Deus. Depois, ele foi renegado em sua própria cidade, foi excluído. E agora Jesus continua a sua missão. Nada de ruim faz Jesus desistir. Ele já enviou os 12, já havia os chamado. E por quase 3 anos já estão na escola de Jesus. Jesus agora os reúne e os envia. E os envia 2 a 2 a anunciar a conversão. Convertei-vos. Esta é o miolo, é o centro da pregação de Jesus. Pregaram que todos se convertessem. Mas antes, para chegar a este ponto, a pregação, há exigências, há organização. Enviou-os 2 a 2. 2 a 2 ensina-nos São Leão Magno, se eu não me engano, Leão Magno, que 2 a 2 é porque 2 são os princípios da caridade. 2 são os princípios da caridade. Amar a Deus e amar o próximo. Ser missionário sozinho, individual ou individualistamente não corresponde à missão cristã. Eu dizia numa igreja que preguei sobre esse evangelho há pouco o seguinte, que muitas vezes
caímos no individualismo. Nós, os primeiros da igreja, o padre, o bispo, a equipe de música, achamos que somos melhor dentre os demais. Ir 2 a 2 é porque para anunciar o evangelho é preciso amar a Deus e ao próximo. Ame esse próximo que está ao seu lado. Seja eu sacerdote, como sou, seja você da equipe X ou Y, buscar bom relacionamento com essas pessoas. Buscar, praticar, realizar a nossa missão, mas de maneira conjunta, um ajudando o outro. Pois bem, ir 2 a 2. Depois, Jesus prega para eles o despojamento, não levar nada que não seja necessário. E Jesus arrocha, nem 2 túnicas, somente uma túnica. E assim vai. Ir de sandálias, ir simplesmente e anunciar a conversão. Pois bem, chegando numa casa, deve ficar nesta casa, porque é digno do seu salário o pregador. Pois bem, continuando, Jesus pede que, se não receberem, não tem problema. Não insista. O pregador, quem anuncia Jesus, é livre para anunciar. E quem ouve é livre para receber. Não ter coação. Deixa na responsabilidade de quem ouve. Não impor o evangelho. Respeitar as pessoas. Se não receber, não recebeu. Não leve nada dele, não precise dele. Jesus vai fundo, radicaliza. Até a poeira dos pés, bata. Você não precisa de nada dessa cidade, desta casa. E aí, prossegue-se e anuncia a conversão. Os discípulos foram, os apóstolos foram, anunciaram e realizaram tudo que Jesus pediu. Jesus deu-lhes poder para realizar tudo aquilo que ele realizava. E eles o fizeram de fato. Assim estava mostrando que Jesus é o Senhor, que Jesus de fato é o ressuscitado, anunciando que ele vive. E o principal milagre de Jesus são as ressurreições que ele realizou no Santo Evangelho. 3. A de Lázaro, a última, todas elas prenunciavam a sua própria ressurreição e prenunciavam também a nossa ressurreição. Nós somos criaturas vivas, somos ressuscitados, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, para sermos missionários de Jesus, precisamos de ser despojados, renunciar não só aos bens materiais, mas precisamos, sobretudo, renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa individualidade, aquela individualidade que nos leva a ser individualista, renunciar em nós tudo que não é necessário. E ele nos pede somente o mínimo necessário, não o necessário segundo cada cultura, mas o necessário segundo Jesus. Nada de supérfluo, nada de muita coisa. Ir de maneira leve e saber que tem direito a pregar, tem direito também a viver da pregação, como diz Jesus. Mas São Paulo fez diferente, procurou renunciar, viver da sua, diz que tem direito também como os outros, mas procurou trabalhar para não ser pesado a ninguém. Que o Senhor nos abençoe, nós possamos ser como Jesus, seguir Jesus, procurando viver com o mínimo necessário, para que assim possamos testemunhar o Cristo pobre, que sendo rico, se fez pobre e despojou até mesmo da sua divindade para assumir a condição humana e assim revelou-se
que ele sempre foi Deus, mas a sua divindade ficou escondida para que ele revelasse na divindade escondida o homem Deus, a humanidade perfeita. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos também fazer com que nesta humanidade pobre revele-se, reflita o próprio amor de Deus em nós, amor encarnado para servir como Jesus serviu, para amar como Jesus amou. E termino lembrando a nossa querida Santa Madre Teresa de Calcutá, que nos ensina com a sua vida e com o seu ensinamento que os maus precisam do nosso amor. Os bons têm direito a ele. Amar os bons, não estamos fazendo nada demais, é apenas obrigação. Mas amar os que são ruins, os maus, eles precisam. Nós possamos ajudar aqueles que precisam do nosso amor, não lhes negando o nosso amor. Abençoe-vos o Deus, todo poder e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.